Olá pessoal, meu nome é professor Wesley, estou aqui na Escola João Teixeira Sampaio para mais uma aula então em referência do que seria então a ação antrópica. Então, para entendermos melhor o que seria a ação antrópica para vocês no sexto ano, seria então o quê? As ações antrópicas que estão atreladas ao então a conhecida modificação humana, que está então em todos os setores da natureza, principalmente naquilo que estudamos na aula passada, que seria uma área verde sendo modificada pela ação humana. Mas o homem, para poder alterar algo que é natural, ele precisa causar então certas destruições. E essa então é classificada como uma ação antrópica negativa. Então a ação antrópica, ela está relacionada com algo que está relacionado aos impactos provocados no meio ambiente. Esse termo ganhou destaque a partir do agravamento das catástrofes naturais que vêm acontecendo, ocorridas em todo o mundo no último século. Por que último século? Porque voltando um pouquinho nas aulas de história, sabemos que no século então 18 para 19, surgem então as indústrias, né? Porque ao acontecimento do êxodo rural, o homem sai do campo, outrora era então trabalhador do campo, vem para as cidades em busca de melhor emprego. Então, quando eles saem e deixam o trabalho rural, eles compreendem que não vão mais ter acesso ao trabalho rural, trazendo então um aglomerado dentro das cidades. E isso significa o que, professor? Significa que a partir do momento então que há aglomeração de pessoas numa cidade, a cidade está aumentando. E se vai aumentar então uma cidade, vai haver desmatamento. E a terra vai ser trabalhada para construções de novos bairros, moradias, creches, escolas, hospitais e etc. Então, pessoal, o agravamento pode ser relacionado também com as mudanças climáticas que nós temos no mundo. É interessante isso, né? Porque quando nós começamos em coletivo, em todo mundo, trabalhar na paisagem, trabalhar na superfície terrestre, trazendo a ação antrópica de destruição daquilo que é natural, que é um regulador, ele vai então ser alterado. A ação antrópica positiva. Agora, a ação antrópica positiva, ela está relacionada a algo muito bom, positivo. Há uma recente formação de consciência em relação à gravidade das alterações provocadas no meio ambiente pelo homem. É válido, contudo, ressaltar que nem todas as ações realizadas pelo homem são negativas, quando realizadas a fim de promover a preservação dos recursos naturais ou de conter os danos causados ao meio ambiente. Essas ações são consideradas positivas. Revitalizar, florestar, reciclar são ações positivas feitas pensando no desenvolvimento sustentável e nas gerações futuras, vindouras. Então, quando falamos de ação antrópica positiva, ela está relacionada, então, na preservação do meio ambiente. Então, se eu estou preservando o meio ambiente, também estou preservando aquilo que conhecemos como, então, lindas paisagens. Aqui nós temos um lindo exemplo do que seria então uma ação antrópica positiva, né? Como falamos de preservar para as futuras gerações, compreendemos então que nessa foto tem o braço de um adulto e de uma criança, representando então duas gerações. E essa planta no meio simboliza então o reflorestamento, o retorno daquela região devastada, daquela paisagem que outrora então era totalmente seca, hoje recebendo o plantio de uma nova vegetação, pela ação antrópica positiva. A proposta apresentada sobre o desenvolvimento sustentável refere-se às ações necessárias
para que a exploração dos recursos naturais, visando o desenvolvimento econômico, ocorra de maneira sustentável, ou seja, de maneira que não prejudique as gerações futuras. Para que isso seja possível, é necessário que o modelo de desenvolvimento econômico da sociedade em que vivemos, que explora ao máximo os recursos naturais, seja substituído por ações alternativas que diminuam, então, os impactos negativos no meio ambiente. É meio dual. A ação antrópica aqui está dual. Ela tanto é negativa como positiva. A ação antrópica, a ação do homem na natureza, evidentemente, se falamos de natureza, falamos da paisagem natural e também falamos da paisagem antrópica. Exemplos de ações antrópicas positivas. Como já visto antes, reflorestamento de áreas desmatadas, uso de filtro nas indústrias, que é um dos piores poluidores do meio ambiente hoje, né? Para evitar então a emissão de gases poluentes à atmosfera. Nossa, professor, passamos da paisagem, pulamos então para a atmosfera. Por quê? Para termos uma paisagem hoje, precisamos dos recursos naturais. Recursos naturais não está focado somente no solo, na superfície terrestre. Precisamos então entender que a paisagem natural, como a paisagem antrópica, precisa de chuva, precisa de vento, precisa da natureza e precisa que tudo seja coeso, esteja em perfeitamente harmonia com a natureza. Então a paisagem precisa então que todos os recursos sejam evidentemente preservados. Utilização de produtos biodegradáveis como alternativa aos produtos que levam tempo para se decompor na natureza. Nossa, professor, até a parte então da nossa famosa reciclagem? Sim. Suponhamos que vocês, alunos, de repente passou por uma estrada, olhou para o vidro do carro, olhou uma linda paisagem verde com o pôr do sol. Natural. Depois de um ano, vocês voltaram a fazer uma nova viagem, supostamente passou por aquele mesmo local. E de repente deparou com uma quantidade enorme de sacolas plásticas, lixo jogado na natureza, que não vai se decompor tão rápido. Então, é exatamente esse caso. A utilização de produtos biodegradáveis para que isso não aconteça na nossa natureza. Incentivo de políticas para a educação ambiental, isso é muito importante. Recuperação de matas ciliares, uso consciente de recursos hídricos, economia de energia, coleta seletiva de lixo e reciclagem. Porque quando falamos das matas, nós precisamos compreender que as matas, elas precisam prosseguir, ela como se fosse um espaço em branco, queimado, desmatado, e a mata, ela tem que fechar aquilo ali, entendeu? Ela tem que cobrir o desmatamento. E às vezes isso quase que impossível. No Amazonas, por exemplo, há desmatamento, que certas áreas de desmatamento ali acabou completamente com aquela mata existente, predominante daquela região. A população deve também mudar os seus hábitos e fazer uso consciente dos recursos naturais, evitando desperdício de recursos como água, energia e alimentos, bem como usar produtos biodegradáveis. Aqui nós temos uma representação de um solo natural, né? E depois temos também a dualidade aqui, né? A dual, né? O solo verdinho, natural, e já com a ação antrópica do homem no desmatamento. Mas essa representação desta mão, então, sexto ano, do homem colocando uma pecinha do quebra-cabeça, significa que o homem tem capacidade, numa ação antrópica, reconstruir a paisagem natural novamente. No ano de 1972, aconteceu na Suécia a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. Em 1987, então, o conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado por meio de um relatório no nosso futuro comum, né?
Então, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente por meio da Organização das Nações Unidas, ONU, né? Esse relatório tinha como principal objetivo expor as principais mudanças necessárias para que o desenvolvimento econômico e a exploração dos recursos naturais ocorressem de forma que não prejudicasse o suprimento das gerações futuras. Nós temos aqui, pessoal, algumas representações, mas como está meio que desfocado, tem os objetivos, então, aqui que deve ser seguido, tá? Nós temos o objetivo 1, 2, 3, 4, e quando voltar, então, à aula presencial, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses objetivos. Apareceu aqui. Tinha, então, o primeiro objetivo, né? A erradicação da pobreza. O 2, fome zero. 3, boa saúde e bem-estar. 4, educação com qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água limpa e saneamento básico. 7, energia acessível e limpa. 8, emprego digno e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. Muito importante isso para uma paisagem, para a natureza. Redução das desigualdades. Quando falamos de desigualdade, quem já observou na televisão, ou quem já viajou para grandes cidades, tipo Rio de Janeiro, existem morros e serras. Quando olhamos, tem a vegetação dos morros e também tem as casinhas, as casas, as construções antrópicas do ser humano, né, que está ali localizado naquela região. Eles estão ali não é porque eles gostam, porque a desigualdade que está ali não proporciona para eles oportunidade de construir talvez uma casa num centro urbano próximo ao centro. Além de ser mais caro, os recursos ficam praticamente quase que impossíveis para que essas famílias constituam uma casa próxima ao centro de grandes cidades, principalmente grandes cidades econômicas como capitais. O 11, cidades e comunidades sustentáveis. Então, todo mundo trabalha em função da natureza, evidentemente a paisagem continua muito bonita, com pouca sujeira, seria isso. 12, consumo e produção responsáveis, ou seja, hoje nós atendemos o mercado capitalista que tem uma grande oferta e demanda. O que seria isso, professor? Você gosta de um celular novo, a sua mãe, o seu pai, sua tia, seu avô, sua avó, talvez gostem de outros produtos. Mas para que eles consigam comprar esses produtos, eles precisam ter acesso a esses produtos. Então a indústria, ela observa a quantidade desses pedidos e ao mesmo tempo eles fazem grande quantidade. Mas muita quantidade, grande quantidade, às vezes pode ser que o lucro passa por cima da natureza e altera então as nossas paisagens, tanto naturais como as antrópicas. Antrópicas por quê? A cidade de São Paulo, por exemplo, quando você observa fotos da paisagem panorâmica da cidade, meio à vegetação, meio aos prédios, é dual também, e ao mesmo tempo nós não percebemos que aquela cidade com a poluição entope então a sujeira, entope os esgotos, né? O escoamento daquela água, e a cidade acaba que ficando quase debaixo de água no período das cheias, das precipitações, das chuvas, e muda a paisagem também. No 13, então tem o combate às alterações climáticas, porque sim, uma queimada numa área verde vai emitir gases. 14, vida debaixo da água. Por quê? Claro, porque nós não olhamos uma paisagem somente entre árvores e também não olhamos também entre prédios e casas. Também existem lindas paisagens oceânicas. 15, vida sobre a terra. Por quê? Tem que ter um equilíbrio entre a natureza, uma paisagem, na vida humana, entre a natureza e a ação antrópica. E 16, paz, justiça e instituições fortes, que está relacionado então aos preceitos da ação antrópica positiva. 17, parcerias em prol das metas. Claro, porque precisamos ter metas. Fim da aula.
Então, pessoal, mais uma aula se findou. Espero para a próxima. Muito obrigado.